Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago Esmeralda, seu apelido. Esmeralda Pascoal. Esmeralda Bem, Pascoal. Nenhuma afiliação com. família Pascoal, não. Falou Pascoal, não? Não. Não conheço, ele agora é um homem de igreja. Mas não. Não. Como é que estás e como é que te sentes? Thanks. Vais ter que aproximar mesmo, estás muito longe. I feel so good. Thanks. Exatamente. Aproxima mais. Aproxima mesmo, uma poltrona mesmo. Exato. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos? Exatamente. Estamos bem. Idade, vais pronto fazer aquela margem, podes fazer à vontade. Ok. O que é que fazes? Filhos, a situação civil ou estado civil, É necessário? passatempo, para dar a conhecer, né? Porque isto vamos ter aqui uma conversa, tens que dar-te a conhecer. Não sei Certo. nada de ti, só sei, pronto, aquilo que já mencionei. Esmeralda Pascoal é o meu nome. Estou cá com Rui Paquete no meu primeiro podcast Idiosincrasia Africana. Tenho mais de 25 e menos de 30 anos. Sou mãe. E tenho alguém. Só por curiosidade, o alguém, o pai da tua filha, não é o pai da tua filha. É. Ok, então tens uma família. Tenho uma família só. Exato. Dona de casa, né? Exato. Podemos pegar por aí. O que é uma dona de casa? Como é que eu posso dizer? Cuidadora do lar? Em que sentido? Auxiliar. Agora me pegaste, né? O provedor do lar é o homem. Eu sou auxiliar, a que está aí para cuidar. E. Bem, é isso. Qual é o papel da mulher? Auxiliar o teu parceiro. Ensinar os bons costumes, ensinar os filhos. A preparar os filhos para a sociedade, porque os filhos não são para nós não devemos criar os nossos filhos para nós, mas sim para a sociedade, para que sejam bons cidadãos, desculpa, cidadãos e ensinar os bons valores. Qual é o papel do homem? Provedor e também um bocadinho daquilo que eu já mencionei. Ok, então e quando o homem não consegue Nós ser... estamos a falar num contexto de família, de lar. É isso. Quando o homem não consegue prover? É complicado. Deixa de ter o papel dele? Não que seja, mas isso já pesa um bocadinho. Pesa um bocadinho porque desde a eternidade, desde o tempo de Cristo, nos foi ensinado ou é bíblico que o homem tem de ir para a rua e prover para a sua casa e para a sua família. E ele não fazendo isso não está a cumprir com a sua obrigação, posso assim dizer. Deixa de ser homem? Não, claro que não deixa de ser homem, mas Consegue ter respeito da mulher? nesses tempos, no meu ver, não. Porquê? Porque ele deixa de estar ele não está a cumprir com o seu papel, com aquilo que manda a lei divina. Ok, então se a mulher também deixar de ter ou não querer fazer o papel dela de... A sua obrigação, como dona de casa, como hoje esposa. em dia dizer a obrigação da mulher estar em casa... Lá está, cada um também segue os seus planos e as suas ideologias e a sua fé. Mas quem segue a Bíblia, obviamente, vai por esse, rege-se por aí. Yes.
Mas quem não segue diz que é machismo, esse tipo de ideologia. De que a mulher tem o seu papel e o homem o seu? Sim. Mas isso não é só ser religiosa ou acreditar em Deus. Todos nós temos um papel na sociedade. Crendo em Deus ou um ser divino, acreditando numa coisa, num ser, acreditando ou não, todos nós temos um dever. Temos as nossas obrigações cá. Então, E do homem é prover. Se ele tem uma família, ele tem a obrigação de prover. agora com os tempos modernos, não achas que. Não, não vem com essa de 50-50. Não, 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 não. Não pega. Qual é a Não tua opinião pega sobre mesmo. isso? É que do tipo, eu vou falar, eu espero que quem esteja a ouvir não leve a mal, é a minha opinião. Eu peço que as pessoas respeitem. Se há pessoas sensíveis, eu peço desculpa. Mas é o que me foi ensinado. A minha realidade. Eu sou angolana, africana. E é ensinado que o homem tem de prover, que o homem tem de fazer isso e aquilo, que eu vou jantar ou que eu vou sair com o meu parceiro, ele é quem vai pagar a conta. Caso não, ele deve ter uma conversa prévia comigo. Percebe? E eu chego numa realidade totalmente diferente e que as pessoas dizem, não, mas os tempos mudaram e tudo mais. Ok, são culturas totalmente diferentes. Não me dizes que os tempos mudaram, que agora é 50-50. Me foi ensinado desde pequena que o homem tem de pagar. Não se diz que a mulher não paga. Sim, eu pago. Eu vou para uma festa de amigos, um restaurante e tudo mais, com amigos, podemos dividir a conta, mas com o meu parceiro eu vou jantar e dividirmos a conta, eu acho isso um absurdo. Eu acho. Agora, estamos em grupo, amigos, eu pago a outra pessoa e o outro vamos pagar a conta, cada um vai pagar aquilo que consumiu e tudo bem. Mas com o meu parceiro, desculpa, eu não faço. Me foi ensinado e eu acho correto. Podem dizer que tenho a mente quadrada, que isso e aquilo, mas é naquilo que eu acredito, é isto que eu acredito, eu acho certo e é isso que eu faço. Relativamente ao. Obviamente, os dois trabalham, É 50-50, certamente não se enquadra nos pagamentos das contas. E o ordenado fica para uso próprio. gastos pessoais. O meu primo, por acaso, tem uma relação e ele está mais ou menos nesse. Acho que não era a antiga relação, ou esta relação. Não, esta relação também. Ele, basicamente, o ordenado dele paga as contas todas Yes. e o, Este é o papel dele. e o, Este é o papel. e o ordenado da mulher, ela é polaca. O ordenado da mulher dele é para, pronto, gastos de viagens ou quando for necessário e algo assim do género. É o normal. Na minha realidade é o normal. Por exemplo, no meu parecer, eu acredito que nos dias de hoje, Pois. nos dias de hoje, Ok. conforme a adaptação que nós estamos agora a enquadrar-nos, tem que haver um bocadinho de equilíbrio, porque de hoje para amanhã, se eu não estiver aqui, a minha mulher, ou neste caso a mãe da minha filha, terá que procurar um outro homem com alguma forma de providenciar para ela e para o filho dela, ou neste caso a Não. nossa filha. Não, 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 não. Não tem nada a ver. É que estamos a falar do homem na relação, Hum? não é? Neste caso, tu já não estás comigo, ou eu já não estou com o pai do meu filho, eu vou providenciar a 100%. E o meu parceiro sabe que eu estou capacitada para tal. Mas enquanto tu, como homem, estás na relação, tu tens a obrigação. Não batas na mesa. Trema as câmaras e depois Ixi, ouve-se I'm no so Spotify. sorry. Não faz mal, não faz mal. É tranquilo, é tranquilo.
Mas podes Pois. bater assim, porque isso ajuda o raciocínio normalmente para. Yes, Mas podes. yes, é Não que eu bates é com falo, muita é que eu força. falo com as Eu também mãos, faço a né? mesma coisa. É tranquilo, tranquilo. Pois. Então, é obrigação dele como homem fazer ou providenciar. Mas não quer dizer que eu estou incapacitada de o fazer, que eu estou inválida. Não, é que eu trabalho. Eu posso pôr na mesa, mas não é o meu trabalho. E se amanhã ele não estiver comigo ou... Enfim, eu tenho como fazer. Mas, se eu estiver preparada e tiver uma outra relação, ele vai providenciar, porque assim é o papel do homem. É o que me foi ensinado. Se o teu homem quiser todos os dias intimidade, é algo que vais facultar? Isso faz parte da minha obrigação como mulher. Mas, Agora aqui a concordar contigo, já vais estragar com isso, mas diz. não. Mas, tenho que chegar a um acordo. Do tipo, Não existe é que nós acordo. temos que chegar a um Não, 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 acordo. não. É que eu não posso fazer as Se eu coisas. estou a 100% a providenciar, tens que submeter e ser submissa a mim. Não há cá essa coisa do. Não. Então, Sim, temos que ir para. submissão. Claro, estamos a falar em termos de religião e tudo mais. E foi o que eu disse no princípio: se houver pessoas sensíveis, eu quero dizer que esta é a minha opinião e eu peço respeito a ela. Pois, então, temos que chegar a um acordo, porque eu não posso fazer as coisas por obrigação, porque não vai ter aquele clímax, percebes? É que todos os dias, com a correria e tudo mais, aquele Sim. stress da casa, o trabalho, eu não vou ter mente para tal. E o meu parceiro precisa entender isso. E eu acredito que ele também não vai querer todos os dias, a não ser que seja uma relação nova, porque todo o princípio é sempre doce. Sim, também é verdade. Pois. Não, mas eu estou inclinado no sentido em que, a partir do momento que eu estou a providenciar para a casa, Yes. todas as minhas demandas, ou tudo aquilo que eu quero, tem que acontecer. Não estamos numa ditadura. Não. Eu quando digo isso, Yes. é no sentido em que o facto de alguém ser a cabeça da família, ser quem está a conduzir, está a levar a família à frente, Ok. independentemente dos critérios de ideologias, religiões, o que quer que seja. Se eu estou a conduzir uma família, tudo aquilo que eu ditar, mais que seja parecido com a ditadura ou não, tudo aquilo que eu disser tem que ser levado a cabo. Porque se não tiver como providenciar, então estou fraco, então não tenho como ter respeito. Se não tenho respeito, sou trocado pelo próximo. Não é questão de respeito, mas é que do tipo, não é que tudo o que tu disseres, eu tenho de dizer sim. Não funciona desta maneira, percebes? É que tu és o cabeça da família, do lar, mas não é só tu que pensas, não é só tu que decides. Tem que ter aquela... A palavra foge-me agora da cabeça, mas tem que Acordo? ter, assim, aquele acordo com a sua parceira. Epá, amor, eu estou a pensar isso e aquilo, o que é que tu achas? Mas ele não te consulta quando é para Aquela ganhar amizade. dinheiro. Consulta. Quando é para ganhar Consulta. dinheiro, ele não te consulta. Não, tem Ele pode negócios, tem confidenciar. negócios Ele pode confidenciar, é diferente. Tens que perceber que confidenciar é diferente de de consultar. consultar. Consultar é a Certo. tua opinião vai fazer alguma diferença da forma como ele vai ganhar Mas dinheiro. faz. Confidenciar é dizer, olha, eu tenho esta situação, é isto é que eu posso ter. Pode sugerir qualquer coisa nessa altura, mas não vai impactar na forma como ele vai fazer dinheiro. É isso que eu disse, mas do tipo, consultar. É mesmo consultar. É que se vocês são um casal, tem aquela ligação, é que Vocês estão com tempo? tempo suficiente. É que começam já a patinar, começam já a procurar. Não, mas é tempo O que é suficiente. considerado tempo suficiente? Mais de 5 anos. Um bocadinho Menos que duvidoso. isso. Olhaste para o chão, depois veio-te a cabeça e disseste um bocadinho duvidoso. Não, quase 10 anos. Quase. Muito pouco. Então é uma vida. Nos conhecemos já há alguns anos
E já É passamos por africano? muitos. Angolano. Esses quando começam a pôr luso. Então já é moldado, já. Pois. Então Mas avançado, sim, sim, é diz. isso. Tem que haver aquela cumplicidade, aquela amizade. O casal tem disso. Não é só tu falas e eu tenho que obedecer. Eu dou, ele vai ter de me consultar de tudo da sua vida e eu também. Epá, tenho uma proposta, estamos a falar da vida profissional. Eu tenho uma proposta disso e disso, eu acho que vai. O que é que tu achas? Parceira, parceiro. Epá, eu acho bom. Ah, não acho e tudo mais. Ah, o comentário dele, a opinião dele conta muito na minha decisão. A minha decisão é quem conta, do tipo, é a última. É aquilo que eu vou decidir, eu vou buscar das pessoas mais próximas a mim, as pessoas que eu confio, as suas opiniões, mas a minha opinião é que conta. E a do meu parceiro também pesa muito. Porque se for desta de epá, meu parceiro não tem nada a ver. Ele me consultou, né? Ou deu a conhecer e o que ela decidir, isso não conta. Não, não, isso é o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é a tua opinião, as tuas sugestões serão levadas em consideração, mas Mas não, não vai definir. mas não vai impactar diretamente na Vai. decisão que ele vai Não. É tomar. que se forem Mas lá está, tu estás a falar casados. da tua relação, não posso. Só estou a dizer no Não. É sentido. que se forem casados mesmo. É que se forem um casal no verdadeiro sentido da palavra. É que nem um e o outro não vai tomar a decisão tipo imparcial, singular. Não, eu vou consultar. Não é questão de submissão ou de burrice, como se pode dizer, mas é aquela cumplicidade. Eu vou consultar o que é que ele acha, o que é que ela acha. E uma jovem que está a namorar um jovem pode ter essa mentalidade também? Ou deve ter essa mentalidade? Epá, depende do namoro. Posso colocar aqui um cenário, se calhar estão a namorar. Vamos fazer por duas fases. Não namorando, só apenas conhecendo e já namorando. Ficando. Exato. Ficando Conhecendo. apenas. Epá, Ela, estamos a nos conhecer. exatamente, mas pronto, sendo o homem a função dele, é claro que deves estar a falar num matrimónio, não estás a falar concretamente, mas pronto. Agora falando em relações ficantes, exato, Yes. ah, tem essa relação com o jovem, conheceu, gostam um do outro, vão a sair, mas ela quer que ele pague, porque é a função dele. Qual é a tua opinião sobre isso? Epá, na realidade estamos hoje, né? Com os updates que sofreu, estamos na Europa e tudo mais. E a mente já é um bocadinho atualizada. Enfim, casais amigos, falar do meu pessoal, aquilo que eu convivo. Casais amigos meus, eles saem e eles partilham a conta. Eu respeito, mas eu não faço. Sim, eu percebo que não fazes, mas eu estou a dizer, na tua opinião, pessoas que estão com uma certa idade, vai, jovens de 22, 23 anos, Yeah. estão com aquela mentalidade mentalidade para poite. A ver que um gajo com dinheiro, às vezes vão buscar os jovens, pronto, adultos ou gajos de 30 anos para poder pagar as contas, para pagar Não, saídas e existe etc. gajos de 30 anos falidos, esquecido. Não. Epá, enfim, é complicado, são assuntos delicados, O mas teu marido tem quantos anos? ei, já é um quarentão. Ah, pois. É que a conversa que eu já tive com presenciaste, não sei se estavas atento ou não. Yes, mas ele é bué novinho, bué. Ele chegou agora aos 40. Chegou aos 40 agora. Eu acho que eu sou um bocadinho mais madura do que ele, Em que aspecto? em tudo. Ele está a providenciar para casa. Não, porque esse é o dever dele. Sim, mas para um Ele homem, é o provedor. eu percebo, mas um homem para conseguir ter uma fonte de sustento para a família e da forma que eu acredito, se calhar, que tu tenhas, Yes. não é qualquer um que consegue fazer dinheiro. Um homem tem que
consegue fazer dinheiro são poucos. A porcentagem é pá, quê? Não, mas isso não tem nada a ver com a maturidade. Sim, sem dúvida. Mas É que com tu tens de um ter alguma jovem de consciência. 17, um jovem com Youtuber, menos de 20 anos faz dinheiro e consegue providenciar dinheiro para a sua família. Se ele tiver uma família, ele consegue. Com menos de 20 anos, então não deixa de ser um provedor se estivermos a falar de um youtuber, mas o que é que ele está a fazer para ganhar esse dinheiro? de tudo e mais alguma coisa. Então, Trabalhar em tudo. então podemos considerar jovens. Com menos de 20 anos? Sim, que agora infelizmente está nessa andança. Podemos considerar jovens com 20 anos, na casa dos 20, jovens raparigas, Yes. têm OnlyFans e têm essas cenas como empreendedoras. OnlyFans é uma página que vendem conteúdo explícito. Eu sei o que é. Podemos considerar elas empreendedoras? Por que não? Temos de respeitar o trabalho de toda a gente. É o seu trabalho. Ok? O que constitui um empreendedor para ti? Ter dinheiro? Yeah? Acha Não ter é dinheiro? ter dinheiro. É. Não é ter dinheiro. É do tipo, o empreendedor é alguém que tem, ou que ele faz algo, não é? Para o seu sustento, ou que ele ganha a partir de uma certa coisa do que ele faz. Mas um Ele faz empregado algo. faz isso. Não, ele cria, Ok? tem uma ideia e desta ele tem a sua fonte de renda. Ok. Agora voltando às OnlyFans, ela cria, não é bem criar, né? Porque já foi criada a Já foi plataforma, criado, claro. mas o que ela faz é, pronto, trabalho, eu não vou estar aqui a especificar porque o YouTube também não aceita, Ah, yes. e basicamente é um trabalho íntimo do qual outras pessoas têm acesso por um Mas é certo. uma venda. Ela está a vender. Ok. É Então, um produto e tem que ser respeitado. então um traficante também é empreendedor. Eu respeito tudo. Não, é Tudo e não, mais não estamos aqui a falar de questões de respeito, estamos a falar aqui a nível de Yes. empreendedorismo e o que é que tu consideras Mas é venda, empreendedor. não? É venda. Venda, nós estamos a vender personalidade, vendemos. Tu trabalhas na área de imobiliária, até Yes. já vamos tocar nesse assunto, mas se tem coisa que o ser humano faz é vender. Nós vendemos tudo. Yes. Tu, quando estás a apresentar-te em qualquer entrevista ou alguém, estás a vender algo. Personalidade, eficiência, vendemos sempre alguma coisa. Ela é empreendedora, ela é vendedora de conteúdos. Boa. Ok. Ela ganha com isso. E na tua opinião, tu acreditas que isso deve ser levado a cabo ou há certos comportamentos que mais tarde existem graves consequências? Para toda ação tem uma reação. Devemos estar conscientes e preparados, não é? Se nós estamos a fazer certas coisas, temos de estar conscientes de que vamos ter consequências disso e que algumas pessoas não estão preparadas e para o amanhã, talvez. Então, se eu acho bom ou mau, isso não conta, não Isso é? também não te cabe a ti, né? Mas isso Isso. a pessoa é que sabe. A questão é, nós temos que entender que nossa função como mais velhos é transmitir conhecimento, transmitir experiências. Se nós estamos aqui, não conseguimos pegar nas nossas experiências e trespassar para os mais jovens, a nossa estadia aqui foi simplesmente insignificante. Claro, mas estamos a falar sobre empreendedoras, não é? Vendem certos conteúdos. Eu considero empreendedoras, elas vendem. Não interessa. Tudo, mas vendem. Então, ok, eu até posso passar, o meu ponto de vista e dizer que isso é certo ou não, mas isso cabe a ela. Eu acredito que se ela entrou para isso, ela sabe as consequências. Não acredito. Mas eu acredito que a nível de Porque dinheiro, não é uma plataforma para menores de idade. Então, ela é maior de idade e por mais que ela pode até dar o caso de ela não saber o que está a fazer ou
Não saber as consequências mais lá para frente. E hum, epá, complicado, é delicado isso que vou falar. Ela pode não saber as consequências mais daqui a algum tempo, mas se é isso que ela quer fazer, nós, como mais velhos, devemos respeitar. Conversar, sim, mas ela precisa viver na pele aquilo, porque mesmo eu dizendo, ela não vai, ela está com uma ideia fixa, que isso é o certo para ela. Eu só tenho que respeitar, Mas fizeste o alertar. teu papel. Yes, Não. Fizeste o teu papel a partir do momento que tu deste o teu conselho e apontaste aquilo que ela pode encontrar à frente. Agora, mudar a cabeça não vais mudar, cada um tem a sua própria cabeça. O que eu certo. acredito é que o nosso papel, a nossa função como mais velhos é aconselhar. Damos os conselhos e eles, se quiserem, podem tirar daquele conselho e aplicar na vida deles. Se não quiser, estão à vontade. Boa. A questão é, tu não fazendo isso e teres medo de dar conselho às pessoas, estás a prejudicar aquela pessoa. Porque obviamente nós todos recebemos conselhos. Mas depois, ao longo da nossa vida, depois de errarmos, como tu agora mencionaste, tu vês quais foram os melhores conselhos que recebeste e de quem tu recebeste. Agora, se estivermos num registro em que, ok, tem que respeitar, cada um faz daquilo que tem da sua vida. Não, não quero essas influências para pessoas próximas de mim. É respeitar também o meu espaço. A partir do momento que tu estás a vender um produto aliciante a jovens, aliciante a jovens também que querem ganhar dinheiro fácil, que querem dinheiro fácil, já estás a destruturar, se calhar, uma família. Estás a destruturar, se calhar, uma educação que foi dada ou está a ser dada. Agora imagina que uma vendedora de conteúdos faz parte da tua família. O que é que tu farias? Tu separavas ela? Como é óbvio, nós temos uma família, mas a minha opinião não deixaria de existir. A minha opinião sobre a situação iria ser clara. Iria dizer que tu estás-te a manchar com isso. Irá haver várias consequências. Se for preciso, se ela quisesse também ouvir, né? Para mim, as pessoas só suscitam interesse e têm alguma vontade de querer falar com elas quando elas mostram que querem ouvir. Quando não querem ouvir, eu não quero saber delas. Estás a ver? Mas se ela mostrar que está interessada, eu ia fazer todo o levantamento e não é só os casos específicos. Ia fazer a maior parte dos levantamentos, neste caso 100% dessas raparigas todas que tiveram no OnlyFans. Não há uma sequer que possa dizer eu agora estou a singrar. Ou estão em drogas, ou estão no álcool, ou estão em relações fúteis com pessoas aleatórias e têm uma vida completamente destruturada por causa do quê? Dinheiro fácil. Eu tenho raparigas que cresci com elas no sentido em que estava a bater o meu cor na altura, que falava com elas, etc. Mas hoje em dia tem os vídeos delas circularem nas redes sociais. Nas redes sociais não, em páginas de adultos. Não digo isso porque consulto as páginas de adultos, mas pronto, apareceu as páginas de Certo. adultos. Mas basicamente é isso. É ato, consequência. Se eu apresentar as consequências todas com isso e tiver quase nenhum resultado positivo, então se calhar a pessoa vai ter que ter alguma consideração com aquilo que eu apresentei. Mas separavas? Excluías ela? Se fosse um familiar teu? Que fazia Dá-me um vendas? próximo mesmo para ver. Mãe, irmã, Irmã, primas, lá está. filha. Separar é um bocadinho difícil. Estás a ver? Yes. Porque a família é família. Preconceituoso? Serias preconceituoso? Não, preconceituoso, todos quanto a nós somos isso? preconceituosos. Todos nós somos preconceituosos. Mas a educação da qual eu fui formado, eu tive, Certo. não vai de acordo com aquele tipo de postura. Estás a ver? Porque eu próprio também estou aqui a conter em várias questões que eu, no meu dia a dia, eu solto muitos palavrões. Mas eu agora tenho uma filha. Agora estou com 34 anos. Certo. Tenho um trabalho e etc. Tenho que ter uma certa postura. E isso foi tudo trespassado pela minha família. Quando existe uma destruturação familiar, cria-se aqui essas situações. Mas, voltando à questão que tu mencionaste, eu não me separaria dela, como é óbvio que é difícil, não dá para separar, né? Mas ela própria iria sentir as consequências disso.
Porquê? Porque todos têm acesso à internet. Mas Existem tu muitos ressabiados. alertaste. Alertei. Sim, Mas alertei. cabe a ela parar ou não. Mas o dinheiro fácil corrompe qualquer pessoa. Por isso é que tens rapazes a venderem droga e vão para a prisão ou então são assassinados. Estás a ver? Eu não sou ninguém para dar conselhos a eles, mas eu contra eles falo. Eu digo que eu não vou parar em cafés a beber álcool. Eu não vou estar a traficar. Porque eu não quero ir para a prisão. Na prisão não tem restaurantes. Eu- Há pessoas que dizem que a cadeia é um hotel, né? Sim, Enfim. sim, são outras conversas. Eu Pois sei, é. sei que estás a falar. Sei que estás a falar. Certo. Mas eu, por exemplo, não vejo ir para. E muito menos. Lá está, a ideia em si, da forma como está estruturada, a logística, peço desculpa, Isso soa-me a preconceito. do quê? De pessoas que vendem droga. Não sou de vendedoras de conteúdos também. O problema, eu não sou No seu contra, eu todo. consumo. Consumo nas horas vagas e Ah, não sério. pago para isso, como é óbvio, né? Não pago. Como a maior parte dos homens, acho que a internet já nos deu bastante acesso gratuito. Mas eu não diria preconceito, mas é claro que tens que ter a noção que as consequências disso, eu não me importaria minimamente. Faz favor. Quem está a ver o episódio, se calhar é que disse assim: tu estás mesmo à toa, meu, tu apanhas depressa as coisas, agora estás. Não, não, tens. Ok, ok. Eu acho que cada um é livre de fazer o que quer. Desde, se for maior de idade, então é livre de fazer o que quiser. Ok, o conselho não é. O conselho é dado, é grátis, não é? E vai acatar quem quiser. Enfim, eu dou o meu conselho. Se a pessoa quiser ouvir, ok. Se não, seja feliz. É o que eu desejo. Mas tens alguém na família Alguém que que faz vídeos. Vídeos não, faz conteúdo adulto? vendas de conteúdos. Sim, Tenho uma amiga. ok. Mas tu há bocado falaste que de todas as jovens que fazem isso, não é? São jovens desestruturadas, jovens disso e aquilo. Eu quis perguntar se do tipo, é o teu ver é das pessoas próximas a ti ou estás a generalizar que todas elas, 0 a 100, todas elas têm algum problema? Não diria que todas elas têm um problema, mas a taxa de sucesso é de 0%. Sério? E para mim, sucesso não quer dizer dinheiro, como muitas, se calhar, confundem isso. Eu acredito que sucesso é fazeres aquilo que gostas. Não digo o instinto primitivo, algo como sexo. Fazer algo que gostas é que chegas à tua cama, deitas a tua cabeça e estás de consciência tranquilo. Tranquila, neste caso. Não, mas ela está a vender Uhum, conteúdo sim. e só para quem gosta, quem quer ver. E ponto. Eu não estou. Ela tem Eu sonho de não estou. casar-se? Claro, Ou é já casada? não. Há mulheres que, do tipo, elas não casam porque não querem. Não querem se prender a alguém que estão bem como estão. Quem é que tem o poder de casamento? Tens a noção que vocês têm o poder do sexo, não têm? Yes? É o único poder que vocês têm sobre o homem. Que é um Oh, enorme poder, sem dúvida. Mas o oh. homem é o único que tem o poder sobre o casamento. É o homem que pede em casamento, não é a mulher que pede em casamento. Hoje em dia existem mulheres que pedem casamento, mas vamos falar aqui dos 1000 à volta do mundo. Pois, agora, voltando um bocadinho para trás daquilo que estávamos a falar, eu como foi ensinado que o homem é o provedor, não é? Mas agora teve um update e que agora é 50% ou 50-50. Do tipo, os dois têm de dar, se os dois trabalham, os dois têm de ter, os dois têm de pagar e tudo mais. Que é isso que tu estás a dizer, que hoje já há mulheres a pedirem em casamento, que eu não acho mal. Vamos falar aqui das possibilidades ou das probabilidades? Porque possível, tudo é possível. Probabilidade é a Yes. probabilidade de algo acontecer e a probabilidade daquilo não acontecer. Existe a maioria e existe a minoria. Eu foco na maioria porque se nós estivéssemos aqui, só os dois, e dissessem lá fora há estrupadores, quem é que vai sair aqui? Tu ou eu? Tu.
Exatamente. Não vem aqui agora. Não, agora não digas aquela questão porque és homem. Não. Porque a probabilidade de o estuprador apanhar-te é muito superior do estuprador apanhar-me e ser alguma coisa. Isso não é dos melhores Ok. exemplos, mas eu estou a falar a nível de maiorias e minorias. Tu, se gostas, por exemplo, de comer. Gostas de comer, não sei, uma comida qualquer, vá, lasanha. Lasanha. Não interessa. Não vamos entrar aqui em muitos exemplos. Já dei esse exemplo. A minha questão é, na maioria, tu consegues ver a probabilidade disso acontecer. Na minoria são os casos possíveis, possivelmente. Uhum. E nós não devemos focar nas minorias só para poder dizer, ok, se foi feito, é possível. Isso é possibilidade. Certo. Temos de focar nas probabilidades, porque aqui ninguém, imagina, tu quando estás nos negócios de empresa ou whatever, eles não dizem, olha, bem, pessoal, a Microsoft conseguiu fazer 150 milhões este ano. Se eles conseguem fazer, nós também conseguimos fazer. Não, tu vais ver a tua realidade do teu negócio e vais ver o que é que tu consegues tirar de lucro e o que é que tu tens de quebra. Ponto. Não há cá, porque é possível, não é? Nós temos que ver uma forma muito Possível pragmática. é. Possível, tudo é possível, Esmeralda. Yes. Tudo é possível. Mas nós não nos podemos prender com as possibilidades. Devemos nos focar nas probabilidades. Certo. Estás a ver? Certo. Por isso, o conselho seria dado, sem dúvida. Mas a probabilidade dela sair com uma taxa de sucesso elevada seria muito pouca. Muito pouca. Estás a ver? Ok. Porque se temos atrizes de conteúdo altamente adulto, hoje em dia que estão obesas ou estão com, lá está, drogadas e outras coisas que eu já mencionei Não. antes. Eu Estou a falo. falar de atrizes, não estou a falar do conteúdo, o que vende. Pronto. Certo. Mesmo essas que vendem, por exemplo, é outras pessoas, é outros homens. Por isso, outros homens já conhecem aquela pessoa. O mundo é muito pequeno para uma pessoa pensar que o que está a fazer não vai dar volta ao mundo e vai lhe bater a porta novamente. Desculpa, o que tu estás a dizer é que do tipo jovens que fazem vendas de conteúdos, a probabilidade de terem um lar, um casamento, é muito pouca. Do tipo, porque centenas de homens já conhecem o seu corpo. É isso? Há muitas outras razões para além dessa. A probabilidade dela ter um relacionamento pode existir. Há Um homens para relacionamento tudo. saudável. Saudável, sim. É muito pouco provável isso acontecer. Existe, mas é muito pouco provável. E vender essa falácia como algo real é muito prejudicial para os jovens. Certo. Porque há um documentário que eu vi recentemente. Recentemente não, há um ano atrás. A rapariga fazia vídeos adultos. Era branca. E tinha um namorado. O namorado era black. Yes. E ele era um vagabundo. Posso dizer mesmo vagabundo. Porquê? Porque vivia à base do sustento dela. Mas ela estava a providenciar o dinheiro. Lá está. O dinheiro veio a corromper mais a mulher do que o homem. Mas o homem já está habituado mais com o dinheiro do que a mulher. E essa viragem, pronto, até adaptarmos vai levar algum tempo. E basicamente o que é que acontece? Ela basicamente está ali sentada e o rapaz que estava a fazer documentário, o rapaz não, o senhor que estava a fazer documentário, estava a dizer: o que é que tu vais fazer agora? Ela estava-se a maquilhar e o namorado estava ali sentado no sofá. Ela vira-se e diz: eu agora vou fazer um bukkake. Não sei se sabes o que é um bukkake. Explica-me se faz favor. Não vou ser muito explícito, mas basicamente é ela no meio com vários homens a depositarem essência em cima dela. Ok. Ok. Obrigada. E o namorado estava sentado ali no sofá. Certo. E o namorado depois foi à cozinha lavar a louça. E o rapaz, o senhor do documentário, disse: não te sentes mal? Saber que ela está-se a vestir e agora vai fazer esta cena? Mas esse é o trabalho dela. Ele virou e disse assim: epá, sinto mal, mas não há nada que eu possa fazer. E ela já tinha filho e tudo. Ela tinha filho, mas não era com ele. Era com outra relação que ela teve. E basicamente o que é que acontece? Ele vira, diz assim: eu não posso, não há nada que eu possa fazer, não me sinto bem. Depois voltaram para a sala. O senhor do documentário, não sei se estava à procura também de audiências, mas pronto, vira-se e diz assim: tens a noção que ele não se sente confortável com o facto de estás a fazer isso, esse conteúdo? Ao que ela responde: sim, mas graças a isso que eu estou a fazer, eu comprei-lhe a PlayStation. Graças a isso que eu estou a fazer, consegui-lhe levar a passear, fomos a viajar e etc, etc, etc. Ok.
ao qual ele não respondeu mais nada, o jovem que estava na relação com ela. Mas isso não é saudável porque eventualmente ele vai encontrar uma, não vou dizer desgraçada, mas uma rapariga mais ou menos do mesmo estatuto que ele, miserável, não vai estar a fazer isso que a outra está a fazer. Uma mãe de filho que estava a fazer aquele conteúdo e estava numa relação. Ok, ok. Casos como esses há muitos. E não é só de mulheres que vendem conteúdos, não é? Também há homens que são sustentados por mulheres e sujeitam-se a muita coisa. Não é só o namorado de alguém que vende conteúdos. Então, ok, isso é uma conversa à parte, que se entramos por aí Essa tua não amiga é vai ter feliz? hoje. Eu acredito que é muito, muito. E ela é muito, como é que eu posso dizer? Assediada. Ela é muito. Enfim, ela, se dependesse dela, ela já estaria casada e com 50 filhos e tudo mais, seria muito feliz. Eu acredito. E como ela, há muitas outras, então isso que tu estás a dizer não faz sentido para mim, a minha realidade, ou de pessoas próximas a mim. Porque tu a dizeres que do tipo mulheres que já namoraram ou que vários homens já conhecem o seu corpo, dificilmente vão ser felizes ou que vai ter um homem que as assuma. Eu acho que isso não faz sentido porque, desculpa fazer essa pergunta, mas a sua parceira não é virgem ou quando tu a encontraste ela não era virgem. Não, nada, nem comparável. Por acaso estou solteiro, mas a mãe da minha filha, eu sei que não era virgem, mas eu sabia que. E porquê é que não ficaste desconfortável saber que antes de ti houve outros homens que conheceram o corpo dela e que, enfim, que antes de ti houve outros Eu estou a homens, perceber a tua intenção, mas não estás bem encaixada. não? Estás a ir buscar um exemplo que não corresponde. Ah, Porque eu ok, também não sou virgem, mas eu não ando a fazer vídeos certo. aí a mostrar o Não, mas meu. isso soa um bocadinho a machismo, do tipo, eu homem, eu posso andar com 500 mulheres, mas se for o contrário já é mal visto, né? Sim, mas podemos ir por etapas. Tu estás a Estás a dizer convergir, que eu estás a estou a convergir aqui. distorcer. Não, estás a convergir aqui as ideias. Nós estamos a falar, primeiro, mulher que está a produzir conteúdo nas redes sociais Não, e que deve dificilmente vai dificilmente ser vai encontrar. feliz. Sim, isso é um ponto. Isso é um ponto a nível de Certo. reputação e daquilo que o homem vê como uma mulher com princípios. Eu Uma, acho que são uma as mulher. mais felizes. Eu acho. Sim, isso. O Asher eu também acho muita coisa. Mas nós estamos, Ok. estamos por aí. Mas podemos pegar nisso e fazer um segue para isso. Os homens fazem com várias mulheres e as mulheres também fazem e têm nomes diferentes. Mas temos que colocar um ponto a cada ponto. Ficamos primeiro aqui, concluímos aqui na parte das mulheres de conteúdo Vamos pôr os adulto. pontos nos is e os traços nos t's, se faz favor. Não, podemos só colocar um ponto neste ponto, porque já estamos a divagar muito sobre esse tópico. Ok. Mas, na minha opinião, eu acredito que uma mulher que está a produzir conteúdo de adultos está a ganhar uma reputação da qual muitos homens não querem ter esse tipo de mulher. Eu estou a falar da maioria. Eu sou um homem e faço parte da maioria. Agora, a minoria que não tiveram o estímulo da mãe, não tiveram a presença do pai, que foram criados na rua, têm a cabeça distorcida, eles aceitam qualquer coisa. Tu tens, ainda hoje estive a ver homens também, se tivermos aí pelos possíveis, homens que se comportam que nem uma criança, que fazem vídeos a aquecer o biberon a dizer, ok, nós temos que fazer isso e comportam-se como uma criança. Nós estamos a reger-nos pela possibilidade, não é? Então, se para nos salvaguardar dos nossos princípios e salvaguardar das nossas escolhas ou mais escolhas, é claro que vamos buscar as possibilidades para validar o comportamento que estamos a ter. Agora, se o nosso comportamento é comparável com a maioria, não quer dizer que seja o real e verdadeiro, etc. Mas estamos dentro de uma sociedade. Desculpa, Rui, desculpa cortar-te, mas é do tipo que tu estás a dizer é que homens que aceitam mulheres deste tipo que vendem conteúdos são homens que tiveram traumas na sua infância ou que têm algum trauma e um homem na sua
Plena na sua consciência. plena consciência Exato. não aceitaria uma mulher Não aceitaria. deste tipo. Não. Ok. Eu respeito. Lá está, a maioria e a minoria. Eu respeito, mas não aceito do tipo. Não, mas és livre de fazer Enfim, isso. És muito certo, livre. certo. Essas opiniões são, cada um guarda, porque cada um tem as suas experiências. Mas um homem, lá está. Por isso é que um homem, quando vai assumir uma mulher, ou quer assumir uma mulher, agora fazemos um segue daquilo das mulheres que as pessoas têm, quando ele vai assumir, ele não vai assumir uma mulher que andou com não sei quantos homens. É claro que ela vai sempre mentir. Como é óbvio, mulher nenhuma nunca vai assumir quantos homens teve. E daí, se calhar, podemos pegar na questão da mãe da minha filha que tu referiste. Fizeste um exemplo. Ela nunca vai assumir, mas o mundo é pequeno. E onde as pessoas vivem, a conversa circula. Por isso, se eu saio à rua e ela não cumprimenta 10 gajos em 6 meses que eu estive com ela, é porque ela não é concretamente uma pessoa dada. Nós temos que entender isso, que os homens certamente vão dar os olhares, vão mandar mensagem, e já numa relação íntima eu vou ter acesso a certas coisas que ela também terá acesso da minha parte. Correto? Então, se nós temos acesso, certamente o passado vem pouco a pouco ressurgindo. É isso a que eu me refiro. Um homem não vai assumir uma mulher que teve 50, 70, 200 homens. É que toda a gente teve um passado. Todos nós tivemos um Esquece. passado, mas temos que entender que o comportamento masculino e o comportamento feminino são diferentes. Uma Tu mulher. estás a falar de um menino, tu não estás a falar de um homem. Eu vou falar, eu acho que numa das músicas de Roberto Carlos, ou foi numa música ou numa entrevista que ele teve, e que ele diz que a minha mulher pode até ser ou foi uma prostituta. Mas desde o momento que ela é minha mulher, ela não é de mais ninguém. Então, tu falando de que homens não aceitam mulheres desse tipo, eu não aceito. Foi o que eu disse, eu respeito a tua opinião, mas eu não aceito. Estamos a falar de meninos, não de homens. Percebo claramente e sei que isso é uma estratégia feminina das mulheres utilizarem esse Mas isso foi. toque no orgulho ou no ego masculino. Não, mas isso não... foi dito por um homem. Não, deixa-me concluir. Eu acho que é engraçado porque normalmente a mulher, para poder sentir-se bem com as suas más escolhas, consegue arranjar não só um raciocínio ideal, e vão buscar os casos isolados e exemplos com pouca credibilidade. Não, Calma, deixa eu concluir. Não Todos concluir. exemplos de mulheres famosas mundialmente e que foram. Venderam conteúdos ou foram. Ok. Não tiveram uma boa juventude. Estamos Kim a falar. Kardashian. Não. Celine Dion. Celine Dion, não é? Muita gente não sabe, mas ela. Ok. Não teve uma boa juventude. Ou teve uma boa juventude. Ela curtiu muito bem a sua juventude e agora ela teve um homem maduro que a aceitou e soube que ela teve um passado. E A parte boa é mesmo essa. A parte boa é eu, por consumir conteúdo, por procurar coisas, eu certo. consigo justificar, consigo ter alguma. Quantos anos é que ele tinha? É do que estamos a falar. Pois, Do tipo, eu estou a exatamente. falar de homens, eu não estou a falar de meninos. Sim, mas quantos anos é que ele tinha? Ele era mais velho dela. Sim, quantos anos? Acredito que Ele uns faleceu há 20 pouco anos tempo. ou uma coisa assim. Sim. Era 20 anos, não, 30 anos. 30 anos mais velho Sim. do que ela. Pois, e o que tu estás a querer dizer Um é homem que do com tipo, 50 anos pode pegar uma miúda de 20 anos que está a fazer pornografia. Porquê? Porque ele já é um velho e nenhuma mulher jovem ia querer estar com ele. Por isso, não. qualquer tipo de mulher jovem, a juventude... Mas ele não era qualquer senhor. Ele é um realizador qualquer de Canadá, acho eu. Não, ele não era qualquer. Okay. Não, estou a dizer um realizador qualquer porque eu não sigo Ok. E com, do tipo, ele tinha posses ou era um homem, e já tinha a vida, ou do tipo, o que ele tinha, toda mulher queria, não é? Um homem com estabilidade financeira. E se, do tipo, ele aceitou uma mulher com um historial um pouco pesado, ele poderia querer uma menina católica e que não tenha um passado assim tão agressivo. Ele fez muito dinheiro com ela. Muito dinheiro. Ela ao menos tinha o talento de cantar.
Muitas daqui só estão a vender mesmo só o corpo. Mas pronto, deixa-me só colocar aqui um ponto que eu queria dizer, que era relativamente ao shaming tactics, táticas de envergonhamento que as mulheres normalmente utilizam, em que não só conseguem arranjar um raciocínio e buscar possibilidades sobre algo que elas querem sustentar, uma ideia que querem sustentar, como tentam ferir o ego do homem com isso é que é um homem a sério. O que tu acabaste de dizer seria exatamente a mesma coisa se eu dissesse: uma mulher a sério aceitaria que eu tivesse mais 3 mulheres. Uma mulher a sério, sempre quando eu quisesse, ela dava-me sexo. Uma mulher a sério tinha sempre uma comida feita para mim. É por isso é que esse discurso de dizer que um homem a sério Eu não aceita-me disse com que era um 20, homem a sério. um Eu homem disse que meninos, era pronto, sim. A diferença. que há diferença de Semânticas. homem e de menino. Sim. Isso eu feri o teu ego. Peço desculpa. I'm so sorry. Não é isso. Eu Rui. estou a tentar especificar e fazer o mesmo Sério? tipo de comparação do homem e menino, da mulher e a menina. Eu disse Of um homem a course. sério, pronto, no sentido de, se estivéssemos a falar de uma mulher sério, uma mulher que é mulher, vai E deixar não uma menina? uma menina, exatamente. É mesmo só para equiparar, não é nada do género de estar a tentar deturpar aquilo que tu disseste. Certo. Uma menina ia se queixar por eu ter várias mulheres. Uma mulher aceitaria eu ter várias. Uma menina iria dizer que não tem que cozinhar para mim e não é minha escrava. Uma mulher teria sempre um prato quente assim que eu chegasse a casa, de comidas diversificadas. Estás a ver? Por isso, esse tipo de comparação, esse tipo de ataques possivelmente a egos, porque não me feriste, a sério, não me feriste. Eu só dei ok. aqui um exemplo, porque é normalmente o que utilizam para um homem seguro. Foi um ataque? Não, normalmente é utilizado isso do menino e os homens quando querem mostrar que um homem que aceita normalmente uma postura ou um tipo de comportamento de uma mulher é que é um verdadeiro homem. Não, um homem tem que ter princípios e ideais. E isso vem com a sua própria família. Agora, se a Isso família chama-se dele... de maturidade. Ok. Maturidade. Podemos avançar para a questão do várias mulheres e vários homens. Quem é que tem o poder do sexo? A mulher, claro. Então, quem é que dita quando é que vai acontecer o sexo? A mulher. Exatamente. Então, se o homem tem que ser selecionado pela mulher, por que é que vocês acham que é normal o homem e a mulher terem o mesmo número de parceiros sexuais? Tu não. Das pessoas que eu falei, quando eu vou à rua eu vou procurar a opinião das pessoas, eu não me fico só aqui pelo estúdio. A grande maioria disse que nunca ou não gostava de ter um parceiro virgem. Não tem experiência sexual. Mas como tu disseste, buscar aquilo que tu disseste, muitos homens preferiam ter uma mulher virgem. Não. Muitos, eu não disse todos. Sério? Eu disse muitos, não disse Muitos todos. que tu conheces. Eu posso dizer o contrário. Que de muita mas já não é gente, muitos ou que de tu muitos conheces. homens, não é? Que eu conheço, que eu convivo, eles do tipo, não, mulher virgem, não. Não. Se faz favor, não. Uma mulher católica, de que não tenha um passado tão brutal, de que tenha aproveitado bem a juventude, isso sim. Uma mulher que uma boa menina, que é bem falada na sociedade, na sua vizinhança e tudo mais, isso é o sonho de todo homem, não é? Ok, não é aquela menina que anda de festa em festas, que é mobília das discotecas e tudo mais. Mas agora, uma virgem, homens a dizerem que preferem virgens, ok, mulheres, guardem-se mesmo para o casamento. O sexo, eu sou apologista que o sexo é só depois dos 18 anos ou depois do casamento, se faz favor. Mas homens a dizerem que preferem mulheres virgens, mesmo estamos na época das cavernas. Um homem virgem ou então com poucos parceiros. Quando digo poucos, estamos a falar de 2 parceiros, mas que ela já está com 30 anos. São 2 coisas completamente impossíveis hoje em dia. Que é uma mulher virgem, aos 25, ou então aos 30 anos, com apenas 2 parceiros. Estás a ver? Eu acredito que terias uma relação frustrada
a um casamento frustrado, é a minha opinião. Terias um relacionamento frustrado se tu tivesse uma mulher com 25 ou mais de 25 anos virgem. Mas virgem mesmo, no verdadeiro sentido da palavra. Eu acredito que terias um casamento frustrado. E eu acredito que se tivesse uma relação com uma mulher experienciada, uma palavra bonita, experienciada, Certo. iria-te meter passar muita vergonha. E lá está, um gajo que tem um ego, se calhar, muito grande ou inflamado ou algo assim do género, seria bastante afetado com isso. Como a maior parte dos homens prezam-se pelo ego. Lá está. E lá está, eu sei comparar a maioria e a minoria no sentido em que vejo-me e não me vejo lá. Por exemplo, uma coisa que eu desenvolvi bastante com este projeto é saber receber certas críticas e saber justificar-me. E não me prender muito com, ok, eu tenho que provar que estou certo. Não tenho essa necessidade. Eu penso como penso, baseado nas minhas experiências e daquilo que eu acredito. Se eu falo com as pessoas semanalmente e saio à rua para falar com elas, eu não me baseio simplesmente em novelas ou pessoas que eu conheço. Estás a ver? Ok. Daí caiu um bocadinho por terra a ideia que as pessoas que tu conheces no teu meio, porque pode-se pegar também e dizer, ok, mas se foram pessoas que tu falaste lá no Torreio do Paço. Não, isso são pessoas que tu falaste na Rentela. Não, mas isso são pessoas que tu falaste na Damaia. Não, mas de 10 homens que tu falaste, todos eles disseram que do tipo preferem uma mulher Menos com experienciada. 25. Menos experienciada. Virgem é um bocadinho difícil. Ok. Menos experienciada. Menos experienciada. Sim, Dá claro, foi o trabalho. que eu disse. Virgem, não, no verdadeiro sentido da palavra, é uma mulher com 25 anos. Não, estamos a falar da realidade. Virgem. Virgem é quase impossível. Não, mas existe. Quase impossível. Não disse que é impossível. Ok. Quase. Ok, Tens que ver ok. as palavras. Ok. Atenção aos detalhes, Esmeralda. Não, é tranquilo. Não, mas isso relativamente à virgindade, eu sei o que é que tu estás a falar. Exato. Mas isso é uma construção também, não é? Pois. E isso teria que ele também ser virgem. O que é que eu recomendo? Eu recomendo que os casais devem se formar cedo. Porque aos 30 as mulheres ficam mais humildes. Porque as escolhas vão reduzindo. Costumo dizer isso. Não, aumenta o fogo, eu acho. Aumenta a tendência de pessoas que querem deitar contigo, não pessoas que querem te assumir. E eles mentem-te de tal forma que tu acreditas realmente que eles querem ter uma relação contigo. Por isso é que a maior parte, contigo estou a dizer mulheres, não estou a falar de ti concretamente. Certo. Há muitos homens que dão-vos a experiência de namorado para poderem conquistar algo, terem alguma coisa. Há aqueles que, se for preciso, dá-me vergonha, porque eu não me revejo nesses homens e acho ridículo isso. Mas eu conheço uns quantos que fazem esse tipo têm esse tipo de comportamento. Que comportamento, Rui? Dizem-te boa noite, dizem-te bom dia, dizem-te boa tarde, o que é que tu comeste, como é que te sentes, vou pensar em ti, eu adoro o teu sorriso, adoro os teus lábios e isto, aquilo, aquilo outro. Mas são um bando de chacheiros, porque depois de conseguirem e conseguirem outra mais nova, mandam-vos dar uma curva ali no bilhar grande. Mas deixam de falar, deixam de dar atenção, estás a ver? Eu digo isso não de experiência, mas sim pelas pessoas todas que eu conheço ou conheci ao longo da minha vida. Eu deixei de fazer isso porque eu ficava com um peso na consciência. Eu não me sentia bem sabendo que fiz promessas de amor, e estamos a falar de 17 anos, 18 anos que eu tinha, ou 19 anos. Promessas de amor a filha alheia, para conseguir algo, para depois cagar na tola. E hoje em dia tenho uma filha. Estás a ver? Mas já na altura eu estava-me a converter, porquê? Porque eu tenho irmãs, primas, eu estou rodeado de mulheres. Ok. E isso ensinou-me a ter uma certa conduta também à frente delas e perante elas. Perante elas, fora do quadrado, quando estou com elas, não é? No sentido, eu tenho o meu primo, tenho o meu irmão, do qual eu orgulho-me da conduta dele, da postura dele. Estás a ver? Nós temos que trabalhar pelo nosso último nome e não pelo nosso próprio. Ok. O nosso primeiro, neste caso. O nosso primeiro é nós como indivíduos. O nosso último é o nosso legado que temos de deixar aqui. É mais nesse sentido. Por isso é que nós, quando procuramos fazer dinheiro, temos que entender que existem contornos sobre isso. Dinheiro fácil vai corromper o teu futuro.
dinheiro que custa a chegar constrói legado. Porque eu conheço muitos rapazes que pegaram muitas meninas, assaltavam rosarias, iam raptos e etc. Mas pronto, faziam certas coisas, tinham anéis de ouro, tinham andado de carros espetaculares, todas as raparigas e etc. Hoje estão com 30 anos completamente destruídos. A bomba na obra, nada contra, é legítimo. Bomba na obra, outros não têm trabalho, outros estão na merda. E possivelmente vão ver mesmo esse podcast, mas pronto, é uma realidade. Mas eram gajos que eu tinha inveja daquilo que eles faziam. Mas eu tinha um bem que eles não tinham, que era a estrutura familiar. Daí falar dos que singram, os que não singram, devido a uma estrutura que auxilia a ter um certo comportamento. Do tipo, jovens que não tiveram tanto sucesso, não é? Na sua vida profissional e tudo mais, isso que estamos a falar, são jovens com uma desestrutura familiar? É isso? Ajuda bastante. Não estou a dizer que todos têm exatamente o mesmo historial, mas ajuda bastante. Ajuda muito, 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 muito. Eu, por exemplo, eu e o meu irmão fomos criados na mesma casa, temos a mesma família, mas temos personalidades diferentes. Isso é que não podemos também interpretar de uma forma errada. Mas temos os mesmos princípios. Podemos ter personalidades diferentes, mas temos os mesmos princípios. Eu vou dar-te um exemplo. Eu acredito que isso eu vi num livro, já não lembro bem, é num livro ou num filme. E que, do tipo, são 12 irmãos e tiveram a família totalmente estruturada. E o pai, do tipo, era o senhor dos copos, a todos os bares, ele estava lá e tudo mais, e quando chegava a casa socava a mãe e tudo mais. E um deles foi exatamente a cópia do pai. E o outro foi o contrário. Ele detestava a violência. Ele, quando teve a sua família, ele não, do tipo, se quer tocar ou gritar com a sua esposa, ele detestava a violência e tudo mais. E o que eu quero dizer isso é que, do tipo, isso não tem muito a ver com a família, porque os dois, eles são irmãos. E tiveram uma família desestruturada, não tiveram um lar como deve ser. Personalidades Mas, diferentes. Personalidade claro, fraca, personalidade não, forte. mas acabaste de dizer São que diferentes muitos dos personalidades. jovens que não tiveram sucesso na sua vida profissional, isso tem muito a ver com a desestrutura familiar. Sim, mas a personalidade é o que eu acabei de dizer. Tu, se tiveres uma personalidade fraca, imagina, essa questão é perfeita. Ele teve o pai que batia na mãe. Certo. Um optou por uma coisa, o outro optou por O outra coisa. oposto. Exatamente. Um tem a personalidade forte, outro tem a personalidade fraca. A Ele, por personalidade não. crescer naquela violência, por- ele jurou a ele não viver mais isso. E é justo. E grandes partes de muitos africanos, E um dos infelizmente, exemplos é do Will Smith. É. Um famoso mundial que eu acredito que e se tu achas que ele está bem. investigares um bocadinho da vida dele, Sim, mas achas ele que ele está bem. teve... Não, mas Pois. ele Lá está. profissionalmente, Com uma mulher. Eu ele acho. foi um homem, mas ele teve uma infância muito desestruturada. Ele teve o pai que batia na mãe e tudo mais. E ele, nas entrevistas dele, ele diz que, do tipo, eu não sou apologista da violência, eu não bato em mulheres. Dos anos que ele teve casado com a mulher dele, tanto que agora viu-se que a mulher é que comanda, que ele é o isso e aquilo, mas não vamos dizer, epá, ele cresceu num lar desestruturado, percebes? E por que ele não se tornou aquilo? Não se tornou um delinquente? Não foi o gangsta mais perigoso da América, porque ele decidiu ser diferente. Então eu acredito que isso não tem nada a ver com a desestrutura familiar, com a sua infância. Isso tem a ver com a personalidade, sim. Eu vou dizer uma coisa. O dinheiro não faz o homem. Muito menos a mulher. Mas pronto, vamos focar só nos homens. O dinheiro não faz o homem. O facto de eu ter muito dinheiro não quer dizer que eu esteja bem a nível de sanidade.
Temos que entender Mas isso. ele tem sucesso. Ele tem sucesso, mas ele não está bem, claramente. Acabaste de dizer Viste a postura que ele teve. teve jovens que tiveram um sucesso rápido e que em menos de 30 anos, ou quando chegaram aos 30, eles tiveram que recomeçar e da pior maneira. Certo? Tiveram sucesso aos 20, tiveram as melhores damas, os melhores carros e isso e aquilo. Mas quando chegaram aos 30, o sucesso foi-se e eles tiveram que recomeçar. E muitos deles é porque não têm uma estrutura familiar. Foi o que disseste. E A câmara nem estava em ti. Mas Pois, volta a repetir, mas de uma forma mais curta, porque a câmara não estava em ti. Mas diz outra vez. ok, então, tu acabaste de dizer que havia jovens que aos 20 tiveram sucesso na sua vida profissional. Se foi certo ou errado o que eles fizeram, mas ok, eles estavam cheios de damas, cheios de pacas e tudo mais. Eram o rei delas. Tinham dinheiro, tinham isso e aquilo e quando atingiram a fase adulta, que aos 30 anos começa, eles não tinham nada e tiveram que começar duramente do zero ou recomeçar. Ok, E que muitos deles é por não ter uma estrutura familiar. E eu dei-te aqui vários exemplos. Um deles é do Will Smith, que não teve uma família como exemplo, mas ele teve sucesso profissional. Estamos a falar que ele é um sucesso profissional. Não, isso, para mim, eu respeito a tua opinião, mas eu não acredito que muitos dos jovens que não tiveram sucesso profissional tenham a ver com a família. Tem a ver com a personalidade, sim. Até porque os maus hábitos corrompem os bons costumes. Ele pode ter recebido a melhor educação. Os pais podem ser humildes, de uma família humilde e tudo mais, e ensinaram como os passos a seguir e como ter sucesso. Mas ele foi crescendo e ele decidiu ser quem ele foi. Do tipo, os maus hábitos cancelaram tudo aquilo que ele aprendeu durante a sua infância. Ele seguiu maus caminhos. Temos N de exemplos no nosso cotidiano, percebes? Ok, posso falar agora? Se faz favor. Tens que me deixar falar. E prestar atenção àquilo que eu vou dizer. Se faz favor. Porque depois eu acabo de falar e voltas novamente a dizer, mas tu disseste, é muito racismo das mulheres. Tipo, eu sim. começo a falar e depois vocês só pegam algumas palavras e depois desligam. Já não estou a ouvir mais aquilo que eu estou a dizer. Ok. Depois, assim que eu calar a boca, tu disseste há 20 minutos quando começaste a falar que... Mas pronto. Eu disse que existe personalidade fraca e personalidade forte. E tanto um como o outro existe o comportamento que é ser fraco ou ser forte. O Will Smith teve claramente essa lacuna que é o pai que batia na mãe. E começou a comportar-se de uma forma fragilizada. E o Tupac, que era o gajo que ele invejava, que era o Thug Life, e teve também com a Jada Smith, também teve uma casa destruturada e agia como um chateado. Tanto um como o outro tinham personalidades fracas. Certo. Mas um manifestava de uma forma forte e o outro de uma forma fraca. Exato. Estás a ver? E o facto de eu ter sucesso na minha vida, na minha carreira, não quer dizer que eu esteja feliz. E tu já viste, não sei quando, deves ter visto, mas pronto, normalmente a malta, quando vai buscar os famosos, só vai buscar os bons exemplos, não vai buscar os maus exemplos. A maior parte desses artistas estão coquinados, com a droga muito na cabeça, não são felizes, não constituíram uma família, ou têm uma família também que começaram a criar e não conseguiram mantê-la. A questão do Will Smith, tu tiveste um claro exemplo de que um homem que foi criado com uma mulher, ou muito fragilizado, vai procurar numa outra mulher um amparo. E encontrou naquela bandida. Carência. Não chames nomes, se faz favor. Foi buscar naquela bandida. Vamos ter problemas. Estás a ver? Vamos ter problemas. E ao ir buscar naquela bandida, Ok. ela fez gato e sapato dele. Ok. Fazendo gato e sapato dele, ele tornou-se uma pessoa não só fragilizada, manipulável e um jovem idiota que teve um comportamento de puto. Carente. Não, quando bateu, deu chapada no outro. Sim, no Cris. Exatamente. Certo, no comediante. Foi uma atitude totalmente irracional
e não providenciada de algum tipo de... Não, nada a ver. Ele estava a defender a sua parceira, como todo homem. Quantos homens é que estão na prisão? Quantas mulheres é que estão na prisão por defenderem os homens? Eu conheço uma amiga de um primo de um gato meu. É isso que vais dizer? Não é por aí, não vamos Sim. por aí. E quantos homens é que tu achas que estão na prisão porque defenderam a mulher? Mas esse é o instinto do homem. Defender, percebes? E todo homem faz isso. Do tipo, eu saio com o meu parceiro, eu acredito que de 10, 9 homens fazem isso. E ele está aí a proteger, é o guarda-costas. Se alguém vai olhar, se alguém vai pancar, se alguém vai chachar, e ele já está aí, pronto. Para contra-atacar. Ou até atacar. Muitas das vezes não há ataque do outro lado. Mas o homem está aí para proteger, e ele estava a proteger a sua parceira, porque do tipo, só viram a má ação que ele fez, mas pode-se dar o caso de que a parceira dele não estava a passar por uma boa fase, estava fragilizada e fez piada de uma situação que talvez é um assunto delicado dentro de casa. E ele, por conhecer a sua parceira, ele fez o que fez, estava a proteger. Não devemos condenar. Não vamos condenar a atitude dele. Ele apenas estava a defender-se. Ou a defender a sua parceira. E se o Chris virasse e desse um tiro na cabeça dele? Tu sabes que... E tu foste a pessoa que me ensinou isto aqui, nem fui eu. Depois é que eu comecei a imitar-te. E é que cada ação tem uma reação, Certo, correto? certo. E cabe de ti como indivíduo quebrar essa reação. Ok. Quando existe um problema, nós temos que quebrar aquilo de forma que venha dar um retorno Ele imediato. agiu de maneira instintiva, né? É o instinto do homem. É o instinto do homem querer sexo imediato. Não, Todos nós ser temos. protetor, defender. Todos nós temos, não. Então, ele estava a defender a sua parceira. Ele estava nem aí para a reação da outra pessoa. Ok, se eu vou levar um tiro por ela e tudo mais. Não seria o primeiro. Não seria o primeiro que andava a porrada por causa de uma mulher. Mas ele Perderia estava... a vida por causa da mulher. Não seria o primeiro. Mas eu acredito que não perdeu a vida por causa da mulher, e sim por causa do ego. Neste caso, acredito que seja o ego e a mulher, como é óbvio. Mas eu acho que ele, por ter essa carência toda, voltando agora ao tópico, por ter essa carência toda, ter esse problema todo não trabalhado, ele pronto, está a trabalhar e mostra-se com 50 anos, está agora com 50 e tal anos, está a trabalhar isso, claramente nota-se ali o impacto da estruturação familiar. Um homem pode ter milhões na conta, mas se não tem aquele instinto, aquele poder, a família dele também... Mas pronto, não vamos estar aqui a falar do Will Smith. Estamos aqui a falar... Tu deste o exemplo do Will Smith. Preconceituoso. Não é preconceituoso, é factos. Conta factos, não há argumentos. Se eu vejo uma coisa, se é claro aquilo que nem uma água cristalina, não, mas só o que tenho que é mencionar. uma família saudável? O que é uma família estruturada? Uma família estruturada é uma mulher e um homem que estão sincronizados, juntamente com os filhos, a respeitarem as condutas que é estabelecido. Agora, se o homem e a mulher chegaram a um consenso dessas condutas, perfeito. Mas foi o homem que estabeleceu, então é isso que deve ser levado a cabo. Mas em prol da saúde, sanidade de todos naquele lar. Todos. Não é a merecer da mulher, porque hoje lhe apetece isto, amanhã apetece-lhe aquilo e se calhar hoje apetece-me isto. Tem que coexistir dentro de uma família regras, disciplina e respeito. Respeito não é algo que vais à rua e perdeste. Ou só tens dentro de casa. Pois. Respeito é transversal a tudo. É verdade. Por isso, tu tens que incutir na tua família respeito. Mais que eles não gostem. Novamente, a conversa que eu já até rodou já está com 12 mil likes no TikTok. O homem quer ser respeitado. O homem não quer amor. A partir do momento que ele é respeitado dentro de casa, é meio caminho andado por uma família de sucesso. E uma família de sucesso não quer dizer que não concordem e não discutam alguns assuntos. Não gostem e aconteça alguma coisa. Mas por existir diálogo, o problema de afastamento, o problema de indignação, deserdar,
não gostar e odiar torna-se mínimo, não impossível. Acho que é bom salientar isso, porque senão vais dizer, não, mas eu conheço, tem uma estrutura familiar. Não, é diminuir os riscos. Eu falo com exemplos. É a mesma coisa. Olha, vou dar um exemplo. Sejam pessoas próximas ou não. Ok, então essas pessoas próximas que tu tens, diz elas todas para fumarem. E se todas não fumam? Não, mas diz elas todas para fumarem até aos 60 anos. E se acontecer alguma coisa a nível de saúde, conheces alguém que fumou durante 60 e não lhe aconteceu nada. Isso aconteceu. Sim. Pronto, lá está. Se existe essa possibilidade dessa pessoa que fumou até 60 não lhe aconteceu nada, ora não, fora. teve problemas de saúde, mas nada grave a ver com a questão do fumo, do tipo os pulmões e tudo mais. Isso é a minha avó. E tu não achas que isso não baixa o sistema imunitário? É o sistema que te protege de doenças? Fumar, beber álcool. Mas agora vamos comidas, falar fast do food. tipo, a sério? Sério o Vamos quê? falar de uma vida retilínea, uma vida saudável. Do que é certo ou não. Estamos a falar aqui das probabilidades. Eu ainda acredito que... Não, mas as pessoas sabem disso. E o médico, segundo o médico... Do que é certo e errado. Não acredito. Não cabe a mim dizer do tipo, ei, ser a dona da verdade. Isto está errado, isto está certo e tudo mais. Não. Eu devo cuidar da minha vida e cuidar da vida do meu filho até os 18 anos e o ensinar o que é certo e errado. E quando ele tiver a maior idade, aí sim, eu o ensinei e eu estou de mente tranquila que eu passei os bons valores e criei um bom cidadão para a sociedade. Dá-me 3 valores que tu passaste ao teu filho. Não julgar as pessoas pelo que são ou pelo que têm. Respeitar as mulheres. E o quê? Não ser teimoso. Não ser teimoso. E nunca brigar. São vários. Na e minha que a mulher opinião... tem sempre razão. A mulher tem sempre razão, mesmo não tendo. A mulher tem sempre razão. E muitos outros. Eu estou sempre a conversar, eu tenho sempre conversa com meu filho e tudo mais. E ele sabe de cor tudo. Tu sabes disso, não é? Né? Sim, eu sei. E o que é que o pai lhe diz? A mulher tem sempre razão. A mãe tem razão. Não tem razão? Sim, tem razão. Ah, não, a mãe disse sim, a mãe tem razão. Ponto. Ele vive isso dentro de casa, então acredito que quando crescer pode ou não se desviar, mas ele já teve um exemplo dentro de casa. Não brigas com as mulheres têm sempre razão, mesmo não tendo, tem. Eu só desejo-te muita saúde para ver o teu filho a crescer e tornar-se homem e formar família. Só isso é que eu te desejo. Só isso é que eu te desejo. Pois. Tu agora estás a fazer... Estás o quê? Estás na cena de consultoria? Consultoria imobiliária e do tipo, tu me perguntas o que é que eu estou a fazer. Eu sou multifacética. Eu faço... Conta-me. Do tipo... E uma coisa... Eu estou em vários ramos. Eu gosto de fazer dinheiro. É isso. Sim, deu para entender que gosto de fazer dinheiro. Pois. Mas... Eu gosto de dinheiro e eu gosto de fazer o meu dinheiro. Eu gosto de uma vida confortável. Só curiosidade, não te sugeriram fazer conteúdo ilícito? Venda de conteúdos, é? Exatamente. Porque, não, por acaso não, mas se tiver algum produtor a ver ou a ouvir, porque és bastante saudável, porque malta vai ver. Saudável. Eu não gosto de utilizar termos ordinários, por isso sim. é que és mas bastante saudável. por acaso se houver eu algum... colocar ali o link das pessoas, por isso prepara-te que do quê? vai haver Pelos muita convites, solicitação de pedido de amizade. Não, mas se a oferta for boa, mas tem que ser mesmo boa, porque eu, do tipo, eu vou perder tempo para ganhar dinheiro. Não, vais estar a ganhar dinheiro. Mas a perder tempo, e do tipo, se for um tempo de qualidade para ganhar um bom dinheiro, tudo bem. Mas não vem aqui com ofertas do tipo, esquece. Que é mesmo só assunto profissional. Entendes? Não, mas porque eu gosto de fazer dinheiro. Saltaste ali a conversa do vídeo adulto. Se houver uma proposta para tal, Sim. quem sabe? Quem sabe?
e uma proposta para estar. Para estar o quê? Para estar. Eu não gosto de pormenores. Para estar com alguém. É, tu estás-me a dar o pormenores. Eu não gosto de dar pormenores. Não, mas eu dou por ti. Mas tem jovens a verem também. Mas menores de 18 anos? Acho que não. Acho que não. Então, ok. A média é 30. Então está tudo bem. Média Então é está 30. tudo bem. Então, se tem jovens, a Ou malta então- é adulta. Ou então podemos cortar e ir para o segmento do Patreon. É tipo pessoas que pagam para ver um conteúdo. Eu tenho isso, por exemplo. Tens o quê? Tenho isso. Mas não é conteúdo ilícito. Não é conteúdo pago, mas conteúdo à parte que eu faço. Já fiz um documentário, eu faço algumas conversas mais quentes para aquele, estás a ver? E há pessoas que Eu pagam. gosto de conversas quentes, por acaso. Então vamos cortar aqui. E lá eu tenho quê? Só 20 pessoas ainda. O que quer dizer que não vai para o YouTube quando entrarmos no Patreon. Não vai para o YouTube, vai para o Patreon. Não, a parte, o segmento em que vamos estar a falar do Patreon, não vamos estar a falar, não vai aparecer no YouTube. Não, mas é que do tipo, eu sou um bocadinho, eu não sei nada. Então, se eu participar nisso, tem que ser ensinada. Não, é conversa mesma. Do tipo, por isso mesmo, é uma conversa que vai rolando e tudo mais, e eu sei pouca coisa sobre conversas adultas. Ok, então, malta, deu 1h20. Se quiserem, já viram que ela. Eu estava já há muito tempo que eu estava a precisar de um. Deixa-me mudar aqui a câmera, que a câmera está em ti. Eu já estava a precisar há muito tempo de uma pessoa que me desafiasse, não concordasse e desse uma forma transparente a opinião dela. E ela finalmente deu-me. Alguém me deu nos últimos. Se bem que o episódio anterior também ela me deu. Agora vamos para o Patreon, já sabem. Se quiserem, vão ter que clicar no link. E pronto, malta, tudo a correr bem. E Patreon, já sabem. Agora, por causa da gravação, assim está melhor. Sério? Assim está melhor. Deixa ver o teu plano. Como é. Até posso te mostrar o teu plano. Mostra-me, se faz favor. Aqui. Queres que eu retire a luz? Calhar, tirando a luz, fica. Acho que está bom. Um bocadinho mais. Sim. Agora no Patreon, Diz-me lá como é diz-me que isso funciona.